Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de orientação de uso do site Planilhas Prontas. A planilha que eu vou te mostrar hoje é essa que está na tela aí, que é a planilha de indicadores de segurança do trabalho. Essa planilha vai te permitir fazer uma gestão efetiva das ocorrências de acidentes, incidentes e desvios na sua empresa. Essa tela que você está vendo aí é o dashboard. Antes de eu te apresentar o dashboard, eu vou te mostrar quais cadastros existem na planilha. Vamos lá? Para acessar os cadastros, você vai usar esse menu superior aqui em cima, você vai clicar aqui em Cadastros. Quando você clica em Cadastros, automaticamente vem para o cadastro de ocorrências, que é aquele cadastro que você vai atualizar mais rotineiramente. Mas o primeiro cadastro que você vai fazer assim que você receber a planilha é o cadastro dos departamentos, onde você vai cadastrar os departamentos da sua empresa. Aqui no meu exemplo, eu cadastrei operação e manutenção. Depois você vai cadastrar os locais, que são locais físicos mesmo, que podem ser partes de uma planta, ou podem ser várias plantas, podem ser várias unidades, né? Então, você pode adequar isso ao processo da sua empresa. O outro cadastro que você vai fazer é o cadastro de funcionários. Então, aqui você vai ter dados básicos de funcionário, desde nome, CPF, data de nascimento. Você também vai selecionar qual é o departamento em que ele atua, data de admissão. E a planilha ainda traz algumas colunas que são editáveis, onde você pode colocar qualquer informação que você precisar. Digamos que você precise colocar o RG por alguma razão do funcionário, então você edita uma dessas colunas e troca para RG. Depois disso, nós partimos então para o cadastro de ocorrências, e aqui é onde você vai cadastrar todas as ocorrências. O que são ocorrências? São desvios, são incidentes ou quase acidentes e acidentes. Você vai adicionar todas aqui nessa tabela. A planilha, você começa selecionando qual é o tipo de registro, se é um acidente, se é um incidente ou um desvio. E quando você seleciona, a, a planilha automaticamente coloca em cinza aqueles campos que você não precisa preencher. Por exemplo, se eu trocar aqui para acidente, nota que todos esses campos aqui ficaram em branco, porque precisam ser preenchidos. Preciso informar quando é um acidente, qual é o tipo de acidente, por exemplo. Então aqui você insere todos os registros. O que você vai informar? Além do tipo de registro, qual a data e hora que ocorreu, o funcionário que se acidentou quando for um acidente, né? E isso é só para. Nota que aqui essa área aqui é dados do acidentado, então quando é um acidente eu informo qual é o funcionário envolvido no acidente. Aqui eu descrevo a ocorrência, e isso vale para os três tipos de registro. O local em que ocorreu, com base nos locais que a gente cadastrou lá no cadastro de locais. Aqui a gente informa o tipo de acidente, e o tipo pode ser típico, atípico ou de trajeto. A gente também informa a principal parte do corpo que foi atingida pelo acidente, se houve óbito ou não, o que caracterizaria um acidente fatal, e também se houve afastamento ou não, né? Havendo afastamento, eu informo quantos dias de afastamento. Isso aqui caracteriza um acidente com afastamento. Também tem campo aqui para preenchimento de número da CAT e data de emissão da CAT. E alguns campos adicionais para desvio, né? No desvio, você vai categorizar os desvios e a planilha vem com algumas sugestões de categoria de desvio, mas você pode editar e eu já vou te mostrar. Além disso, você vai dizer qual é o departamento do desvio, porque normalmente o desvio não está associado a um funcionário, pode não estar associado a um funcionário, então aqui é que você define qual é o departamento do desvio, né? Depois disso, os desvios e os incidentes ou quase acidentes, você define uma criticidade. E essa criticidade significa o seguinte: esse incidente ou esse desvio tinha potencial de causar um acidente grave? Se sim, então ele é crítico. Além disso, a exemplo do cadastro de funcionários, a gente tem algumas colunas que são editáveis e você pode adicionar aqui, né? Então, você pode transformar o processo da sua empresa, colocar aqui dentro, né? Por alguma razão você precisa de colunas adicionais, então elas estão aqui. É só editar e usar como você precisar. Além do campo de observações aqui no final. E o último cadastro que eu deixei para o final é o cadastro de desvios, de categorias de desvios. Então aqui eu trouxe algumas categorias de desvios que você pode usar, mas você pode alterar para corresponder às categorias que você costuma usar na sua empresa, até um limite de 10 categorias, tá? Bom, agora que você cadastrou todas as informações, a gente já pode partir para o dashboard, né? Então,
A partir dessas informações todas que você inseriu aqui nos cadastros, a gente gera esse painel de bordo. Esse painel de bordo ele pode ser todo filtrado por ano, departamento ou local. Então, todas as informações que estão aqui, elas são geradas a partir desses filtros. Então, os dados que a gente está vendo aqui correspondem ao ano de 2022, a todos os departamentos e a todos os locais. O dashboard ele gera a pirâmide de segurança, e se você não conhece, você pode consultar pela pirâmide de Bird, então você vai entender a importância desse gráfico aqui no dashboard. Aqui a gente tem informações de acidente, então a gente tem aqui total de acidentes 2, né, que é a soma dos com afastamento com os sem afastamento. A gente também tem os acidentes por principal parte atingida, que é uma informação muito interessante, porque à medida que você nota, por exemplo, que tem ocorrido muitos acidentes com mãos, você pode direcionar uma campanha de prevenção de acidentes com mãos, né? Então essa informação é bastante interessante. Da mesma forma, você tem acidentes por dia da semana, por horário da ocorrência. Isso também te permite direcionar campanhas de segurança, né? Você pode, eventualmente, descobrir que as pessoas têm se acidentado mais no início ou no final da jornada, então você pode direcionar campanhas. Você também tem informações de faixa etária dos acidentados, você também tem informações de tempo de empresa dos acidentados, né? E tudo isso vem lá dos cadastros. Aqui nessa seção, a gente tem informações dos desvios, então a gente consegue ver os desvios registrados por categoria. Então, aqui estão as categorias que eu cadastrei, lembrando que a planilha suporta até 10 categorias, por isso tem um espaço aqui. E também a gente consegue ver que dias da semana tem ocorrido mais desvios, ou tem mais desvios registrados, em que horários tem registrado mais desvios, e a gente também consegue ver os desvios por criticidade. Então, a gente consegue ver aqui que desses 3 desvios, um é crítico e 2 são não críticos. E de forma muito semelhante, com incidentes ou quase acidentes, a gente tem informações por dia da semana, por horário e por criticidade. Aqui nessa tabela aqui, você consegue ver dentro do ano a evolução de cada tipo de ocorrência mês a mês, de janeiro a dezembro. Então, pegando ainda o exemplo dos desvios, que a gente acabou de ver ali, são 3 desvios e eles ocorreram um em junho, um em julho e um em agosto, por exemplo. Então, totalizando 3 desvios. Aqui você pode filtrar, então, como eu falei antes, por um departamento específico e tudo é atualizado em função desse filtro aqui em cima, né? Então, troquei para manutenção, a pirâmide é atualizada também. Vou voltar aqui para todos os departamentos. Você também pode filtrar por local. Então, na planta principal, essa aqui é a pirâmide, né? Não tem um formato de pirâmide, porque eu reduzi a minha amostra. Mas todas as informações que estão aqui agora são em função do local planta principal. Da mesma forma, você pode trocar o ano, né? E tudo vai ficar zerado porque eu não tenho nenhum registro aqui em 2021. A planilha aqui, ela está indo até 2023, mas ela atualiza automaticamente quando um novo ano chega. Bem, concluímos a parte do dashboard, agora eu vou te mostrar a seção seguinte, que é a seção de relatórios. Então vamos acessar aqui o menu relatórios, e você vai notar que a planilha vem com 3 relatórios que não são relatórios prontos, são relatórios que você mesmo vai poder personalizar e você vai fazer isso usando tabelas dinâmicas. Não se preocupe se você tem dificuldade ou não entende o conceito de tabelas dinâmicas, porque a parte mais difícil, que é a de organização e seleção dos dados, nós já fizemos. A única parte que falta agora é justamente a de cruzar os dados para gerar os relatórios. Uma coisa legal é que nós deixamos prontos aqui 3 relatórios, que chamamos de relatório A, relatório B e relatório C, mas nas configurações da planilha você consegue editar os nomes desses relatórios e o título deles. Então você edita aqui, eu por exemplo vou trocar de relatório A para relatório 1, e quando a gente navega para lá, você já nota que no menu já altera para relatório 1. Para que você entenda como funcionam os relatórios com tabela dinâmica, eu vou gerar um aqui. Vamos supor que você precise fazer um cruzamento dos locais da sua empresa com as categorias de desvio. Então vamos simular esse relatório. Você vai clicar aqui sobre a tabela dinâmica. Aqui no lado direito vai aparecer a lista de campos, que são aqueles campos que estão lá no cadastro de ocorrências. E aqui você vai arrastar os campos para onde você precisa aqui embaixo. O que nós precisamos então? Vamos lá repetir. Eu quero categorias de desvio por local. Então, a primeira coisa que eu tenho que filtrar são as ocorrências
cujo tipo de registro seja igual a desvio. Então, nós precisamos colocar um filtro. Então, vamos arrastar tipo de registro para filtro. E já vamos filtrar aqui o tipo de registro para desvio. Ok? Agora, eu quero cruzar local com categoria de desvio. Então, vamos colocar os locais nas linhas. E lá já apareceram os locais. E também vamos pegar as categorias de desvio. Então, eu tenho aqui um campo categoria do desvio. E vamos colocar nas colunas. E aqui tá, eu já tenho um cruzamento então dos locais com as categorias de desvio. Você vai notar que nem todas as categorias de desvio estão aqui, e é porque a planilha já tem um filtro em desvio. Então significa que não tem nenhum desvio na categoria A e nem na categoria B, por isso que eles não aparecem aqui. A última coisa que falta é aparecer a quantidade aqui. E para isso eu posso pegar qualquer coluna que tenha um valor sempre, né? Eu posso usar a data do registro, a data da ocorrência, ou eu posso usar a descrição da ocorrência. Eu vou usar a descrição da ocorrência e vou arrastar aqui para valores. E como esse campo não é um campo do tipo texto, perdão, não é um campo do tipo número, ele vai fazer a contagem das ocorrências. Então está pronto o meu relatório. Tem um relatório que cruza os locais com as categorias de desvio. Eventualmente, você pode adicionar mais campos que você precisar, por exemplo, não, mas eu quero só um determinado ano, então eu vou pegar o campo ano, vou colocar aqui nos filtros e você pode filtrar. No caso aqui eu só consigo filtrar por 2022 porque eu só tenho ocorrências em 2022. E assim por diante. Se você tiver alguma dificuldade, não deixa de me perguntar e eu vou te informar se você consegue gerar o relatório aqui, tá certo? Uma dica importante antes de eu prosseguir é que se essa lista de campos não aparecer aqui no lado direito, você vem no menu Análise de tabela dinâmica e você habilita a lista de campos aqui. No caso, eu agora desabilitei, então eu vou habilitar de novo e agora aparecendo os campos aqui. Vou fechar, então, esses campos. E dando seguimento aqui no vídeo, eu quero mostrar para você também a área de configurações. Você já viu aqui essa parte aqui onde você pode personalizar os relatórios, o título do relatório e como aparece o nome no menu. Outra configuração que você consegue fazer aqui também é alterar o ano inicial dos filtros do dashboard. Isso é útil para que não apareçam muitas informações aqui no dashboard, né? Então você define um ano inicial. Se você vai fazer lançamentos retroativos, por exemplo, você vai lançar dados de 20, 19, 18, então é interessante que você coloque o primeiro ano aqui para que ele apareça lá e possa ser filtrado. Aqui também nas configurações você consegue, de forma rápida, fazer a alteração do logo da planilha. Você pode colocar a sua marca aqui digitando o nome da marca, o nome da marca. O nome da marca vai aparecer lá em cima e quando você clica aqui em remover logos, todos os logotipos do site Planilhas Prontas vão ser removidos, vai ficar só o nome da sua marca lá. Outra coisa que você consegue fazer aqui também é desproteger todas as abas de uma vez só, para que você faça a alteração do layout de cores. Você pode deixar a planilha mais condizente com as cores da sua empresa, por exemplo. E por último, você pode, caso você queira mexer nas colunas da planilha, você nota que as colunas e as linhas elas estão ocultas aqui, né? Então você consegue, clicando aqui, fazer com que elas apareçam em todas as abas, né? Por uma questão estética, é legal ocultar, tá? Mas se você precisar exibir, você clica aqui e todos vão ser exibidos. Finalizando o vídeo agora, então, aqui na aba de ajuda e suporte, você encontra um link para o vídeo da planilha, você encontra um link para a página do produto e também o nosso e-mail, para caso você precise de algum suporte. Tá bem? Eu espero que você tenha gostado da planilha. Um abraço!